Então, o meu nome é Mariana Ferreira, para quem não me conhece, eu faço parte do grupo Informador Fiscal e o Informador Fiscal tem realizado ao longo deste mês alguns webinars dedicado às temáticas do trabalho. Quem nos acompanha sabe que nós temos vindo a realizar alguns meses temáticos em que o intuito é, portanto, disponibilizar gratuitamente a quem nos acompanha, portanto, artigos, variedíssimos artigos e webinars dedicado a um determinado tema. E este mês o tema escolhido foi o tema do trabalho, foi um tema que foi escolhido por quem nos acompanha através dos webinars, porque no final nós fazemos sempre um inquérito relativamente a sugestões para temas, para futuros temas, e por isso foi-nos sugerido bastante o tema do trabalho. Então entendemos que agora em outubro deveríamos fazer, portanto, disponibilizar conteúdo com a temática relativamente ao trabalho. Temos vindo a realizar alguns webinars nesse sentido e hoje estamos a realizar então o último webinar deste mês de outubro, deste mês dedicado, portanto, à temática do trabalho. O tema de hoje é os contratos de trabalho a termo e teremos, como habitualmente, uma apresentação por parte do nosso orador convidado, o professor Dr. Sérgio Miguel Tomás, que irá fazer uma apresentação e no final haverá então aqui espaço para podermos responder a questões que tenham. Poderão colocar as vossas questões na área reservada a perguntas e respostas aqui do Zoom ou então através do bate-papo. Depois no final então o nosso orador irá então responder às vossas questões. Eu agradeço desde já a colaboração e a disponibilidade do nosso orador convidado, o professor Dr. Sérgio Miguel Tomás. Agradeço imenso por se juntar a nós nesta parceria e nesta colaboração e vou passar então a palavra ao professor Dr. Sérgio Miguel Tomás para que possa iniciar a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Gostaria então de endereçar os meus agradecimentos por este convite e congratular-me por confiarem a palestra e esta temática bastante pertinente e interessante à minha pessoa. Vou tentar ser bastante claro. Deduzo que nem todos serão juristas e, portanto, irei fazer um esforço no sentido de me verbalizar de uma forma mais clara para o cidadão comum ou para o cidadão que domina outras áreas que não a ciência jurídica. E, portanto, o tema que eu aqui trago, e eu vou colocar, aproveito desde já para colocar no bate-papo a legislação que vamos tratar, ou seja, o Código de Trabalho, para que os participantes, se desejarem acompanhar, eu não vou ser muito exaustivo nos artigos, irei referir alguns, para não tornar aqui uma linguagem demasiado técnica e não passar a mensagem, mas ainda assim alguns artigos irei referir, nomeadamente a partir dos artigos 140 e seguintes, e portanto, se os meus senhores quiserem, neste link do site da Procuradoria-Geral do Distrito de Lisboa, onde tem o Código de Trabalho consolidado, ou seja, atualizado à data, e podem navegar facilmente e procurar e acompanhar, se for o vosso ensejo, alguns artigos que aqui vou referir. Portanto, os contratos de trabalho a termo têm uma componente, obviamente, jurídica e, portanto, regulada no Código do Trabalho, mas, efetivamente, por trás da cortina desta componente, e muitas vezes nós ouvimos nas notícias, ou às vezes em artigos de opinião também, vertentes que defendem uma maior precariedade, portanto estamos aqui a falar em precariedade no sentido de contratos de trabalho a termo, e também, nomeadamente mais associado à esquerda política, os contratos efetivos, ou em termos técnicos, os contratos sem termo, e portanto onde efetivamente abominam esta ideia de precariedade ou a celebração dos contratos a termo. Teorias mais neoliberais e mais vocacionadas para defender os interesses empresariais estão mais do lado da utilização de uma forma mais exaustiva da celebração dos contratos a termo e, portanto, na perspectiva dos trabalhadores, há efetivamente uma maior componente em que esses contratos de trabalho a termo sejam apenas celebrados em situações muito específicas. Até porque temos o artigo 53 da Constituição da República Portuguesa que confere o direito à segurança no trabalho. É verdade que os princípios constitucionais são divergentes, porque também suscitam dúvidas, têm áreas cinzentas, mas a maioria do entendimento vai no sentido de esse princípio na segurança no emprego acaba por vaticinar, digamos assim, que em regra
regra, os contratos de trabalho são efetivos, ou seja, contratos sem termo. Até porque pode experimentar, digamos assim, nessa relação jurídica, laboral e fazerem mais fácil do que após esse período experimental. E, portanto, considera-se que efetivamente o nosso Código do Trabalho tem também enverdado por esse caminho. Obviamente poderemos aqui discutir se o leque não estará demasiado aberto, não é? Se efetivamente não podia ser circunscrito a outras situações. Possivelmente muitos de nós já ouvimos aqui falar de situações que utilizam este regime jurídico fora da bitola que o legislador pretende, não é? Mas obviamente também está previsto regimes contornos nacionais e formas de castigar, digamos assim, o empregador que envereda pela quebra da lei a respeito a esses contratos, com a conversão dos contratos a termo a contratos sem termo, não é? Iremos abordar também isso ao longo da minha exposição e, portanto, feito aqui um pequeno enquadramento político e também constitucional, vamos então propriamente à análise à luz do nosso Código do Trabalho. E, portanto, o contrato de trabalho prevê que possa conter várias cláusulas acessórias típicas, nomeadamente um termo, ou seja, um termo que faça depender o início do contrato de trabalho ou a sua cessação da verificação de um determinado facto certo ou um facto incerto. E, portanto, sendo aposto um contrato a termo, significa então que esse contrato se prevê que irá cessar no futuro. E, portanto, não é um contrato efetivo, não é um contrato sem termo. Ora bem, se o termo for um contrato a termo certo, sabe-se exatamente quando se vai verificar o facto. Por exemplo, o contrato de trabalho cessa no dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, é um termo certo porque no momento da celebração do contrato já se sabe de antemão quando é que o contrato, em princípio, irá cessar. Por sua vez, o termo será incerto quando se sabe que o mesmo irá ocorrer no futuro, apenas se desconhece o momento exato em termos de calendário, em termos de linhas do tempo, quando o trabalhador substituído regressar ao trabalho. A questão é que no momento da celebração do contrato do trabalhador substituído, nós não sabemos, por doença, por aquele contrato irá cessar, não se sabe ainda quando. Portanto, será um termo incerto. Ambas as possibilidades estão previstas em termos de legislação laboral. Além desta dicotomia, termo certo, termo incerto, existe também uma outra dicotomia importante, que é o termo pode ser suspensivo ou pode ser um termo resolutivo. O termo pode ser suspensivo se é quando a verificação do facto previsto, o negócio jurídico inicia os seus efeitos, portanto, o contrato entra em vigor, ou será um termo resolutivo quando se verificar o facto, um negócio jurídico cessa, termina. Ou seja, no âmbito do contrato de trabalho, sendo o termo suspensivo, quando este se verifica, dá-se o início da vigência do contrato de trabalho. Por exemplo, o contrato é celebrado no dia 27 de outubro de 2020, mas apenas se prevê o início dos seus efeitos no dia 1 de janeiro de 2020. Ou seja, tem um termo suspensivo. O facto é chegarmos ao dia 1 de janeiro de 2020 e, portanto, o contrato inicia os seus efeitos nessa data. Sendo o termo resolutivo, é exatamente o contrário. Quando se verifica o facto, o contrato problemática a nível do direito laboral. E, portanto, por exemplo, o contrato prevê a sua cessação no dia 31 de dezembro de 2020 e, portanto, chegando a esse facto, a esse dia, o contrato em regra cessará. Eu digo em regra porque, obviamente, há situações em que o contrato se pode converter num contrato sem termo ou o contrato pode vir a ser renovado. Irei abordar isso mais à frente. Se celebra, por hipótese, um contrato de trabalho por um período de 6 meses, estamos, portanto, na presença de um contrato de trabalho a termo resolutivo certo. Por outro lado, se celebra um contrato de trabalho para a substituição de um trabalhador que sofreu um acidente e que não se sabe exatamente quando regressará, o contrato será a termo resolutivo incerto. Nas duas situações, sabe-se que o facto irá ocorrer e, portanto, denomina-se termo.
e, portanto, sendo um termo resolutivo, quando o facto se verificar, o contrato cessa. O termo resolutivo, certo ou incerto, é, no entanto, como há pouco estava a dizer, o mais problemático. O termo suspensivo não tanto, não produz efetivamente grande celeuma e grande controvérsia, mas o facto de ser resolutivo, ou seja, tem a ver com a cessação do contrato, efetivamente fez com que o legislador estabelecesse regras específicas para a admissibilidade deste tipo de contratos. Ou seja, por outras palavras, não basta a vontade da entidade empregadora de contratar a termo. E porquê é que muitas entidades empregadoras preferem contratar a termo? Exatamente porque não conseguimos adivinhar o futuro, não é? Existe sempre aquela ideia que eu depois posso ter trabalhadores a mais e como é que eu descalço esta bota? Obviamente que há outros instrumentos, como o despedimento coletivo ou o despedimento de extinção de posto de trabalho, que resolvem essa situação, não é? Mas às vezes na psique do empregador existem alguns medos, digamos assim, de celebrar contratos sem termo, não obstante haver também o período experimental, não é? Há também aquela ideia mais primitiva, ou quiçá não, depende, cada caso é um caso, que se o trabalhador estiver debaixo de um vínculo jurídico definitivo ou sem termo, ou efetivo, como nós dizemos, não é na gíria, apesar de juridicamente não utilizarmos essa terminologia, pode haver aquela ideia que o trabalhador se encoste. E, portanto, para o trabalhador não se encostar, vamos mantê-lo debaixo de chicote, digamos assim, e esse chicote será o medo, o temor de o contrato vir a terminar, uma vez que foi celebrado o contrato a termo. E, portanto, muitas vezes podem ser estas as motivações que poderão levar a que o empregador goste de apresentar aos seus trabalhadores os contratos a termo. Ainda assim, o direito do trabalho, em linha com a Constituição, prevê regras muito específicas, situações muito específicas, onde efetivamente o empregador e o trabalhador podem contratualizar um contrato de trabalho a termo resolutivo. Um contrato a termo resolutivo, em termos formais, e aqui trata-se de um desvio à regra geral da liberdade de forma prevista no artigo 110 do Código de Trabalho, no respeito a este tipo de contrato de termo resolutivo, seja o certo, seja o incerto, está sujeito à forma escrita de acordo com o artigo 141, número 1 do Código de Trabalho, devendo conter as indicações constantes nesse preceito e sendo também exigida ao empregador a justificação dos factos que legitimam a celebração do termo. Ou seja, ele vai ter que demonstrar no próprio contrato que há uma razão justificativa que tem legitimidade no regime jurídico do contrato a termo. Por sua vez, o artigo 140, de número 1 a 4, portanto, estes 4 números, descreve os motivos que admitem a celebração do contrato a termo resolutivo, seja o certo ou incerto. Depois já vou especificar mais à frente quais é que são para o certo, quais é que são para o incerto. Ou seja, em linhas gerais, se uma entidade empregadora quiser celebrar um contrato a termo com um trabalhador, vai ter que olhar à luz do artigo 140, número 1 a número 4, e verificar se essa situação existe e que permite, então, a admissibilidade de um trabalhador a termo. Caso contrário, a contrário senso, não é? Significa que não poderá contratar aquele trabalhador a termo porque já foge fora da égide do regime da contratação a termo. E, portanto, é importante que os empregadores, quem trata das situações de recursos humanos, tenha bem ciente essa realidade, não é? Portanto, o contrato a termo não é quando se quer, é quando se pode. E, portanto, eu para saber se posso ou não, tem que ser à luz do artigo 140, número 1 a número 4. Quanto ao termo certo, temos então as situações do número 1, que nos diz que o contrato de trabalho a termo resolutivo só pode ser celebrado para a satisfação de necessidades temporárias ou objetivamente definidas pela entidade empregadora e apenas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. E, portanto, aqui terá que estar sempre fundamentado na ideia de necessidades temporárias. Porquê? Porque se não fossem necessidades temporárias, não fazia sentido contratar um trabalhador a termo. Nesse caso, fazia sentido contratar um trabalhador sem termo. Portanto, tem que haver necessidades temporárias. A entidade empregadora tem, de uma forma objetiva, e, portanto, não subjetiva, objetiva, justificar essas necessidades temporárias e apenas pelo período estritamente necessário. Portanto, se essa necessidade for de 6 meses, o contrato a termo não faz sentido ser de 9 meses ou de 1 ano. E vamos verificar mais à frente que este elemento é vital. Porquê? Porque quando as renovações, quando elas se dão no contrato a termo, no momento da renovação, a entidade empregadora tem que verificar se efetivamente se continua a cumprir esses ou outros requisitos para a contratação a termo. Ou seja,
Muitas vezes há aquela ideia, eu apenas tenho que me preocupar no momento inicial e depois as renovações é chapa 5. Não é chapa 5. Nas renovações eu vou ter que analisar outra vez à luz do artigo 140 se o mesmo critério, ou porventura o outro, estará presente para justificar a renovação. Caso contrário, o correto a fazer é converter esse contrato num contrato sem termo. O número 2 do artigo 140 dá-nos vários exemplos passíveis de serem enquadrados na necessidade temporária da empresa. Há aqui um pequeno pormenor que nos faz entender que o legislador não está a ser taxativo, ou seja, está a dar exemplos e, portanto, por hipótese, poderá haver outras situações que se possam aqui enquadrar, não é? Mas, obviamente, dentro do espírito da lei, não é? Não é situações completamente rebuscadas, coladas com o barro na parede, não é? Para fazer bonito, não, tem que ser situações que estejam enquadradas nesta tal necessidade temporária da empresa. E, portanto, podemos aqui olhar para o número 2, que é um artigo bastante extenso, tem 8 linhas, e, por exemplo, considera-se nomeadamente, e lá está o nomeadamente, é que nos diz que o legislador está a dar exemplo, portanto, usando este advérbio, não está a ser taxativo, poderá haver outras hipóteses, mas serão estas as principais na ótica do legislador, e, portanto, a linha A, substituição direta ou indireta de trabalhador ausente, ou por qualquer motivo se encontre temporariamente impedido de trabalhar, não é? Temos, por exemplo, também a linha E, atividade sazonal, ou outra cujo ciclo anual de produção apresenta irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima. Portanto, há sempre aqui um cariz temporário, um cariz não definitivo, que no fundo se insere dentro desta necessidade temporária da empresa. É porque a empresa ter uma necessidade temporária é que vai contratar um trabalhador temporariamente, não é? Se for uma necessidade definitiva, não pode, obviamente, contratar um trabalhador temporariamente, por mais jeito que isso lhe pudesse eventualmente dar. E, portanto, à luz do número 2, temos aqui várias situações, não todas, as principais, que possam outorgar, que possam legitimar a contratação de contrato a termo certo. Além destas situações do número 2, que estão relacionadas com o número 1 da tal necessidade temporária, o legislador acrescenta o número 4, e que prevê, e aqui o número 4 é apenas para os contratos a termo resultivo certo, outras situações. Temos na primeira linha, no caso do lançamento de nova atividade de duração incerta, lá está, aqui a incerteza também, apesar de não ser a temporalidade, não é? Mas há aqui uma incerteza e, portanto, aqui o legislador sai um pouco do escopo do número 1 da necessidade temporária e abre aqui a porta a outras situações. Estas situações, estas duas linhas que são controversas em termos políticos, porque nomeadamente os partidos de esquerda não gostam deste número 4, porque este número 4 já não sustenta os contratos a termo nas necessidades temporárias, mas sustenta-os em outros motivos, nomeadamente a duração incerta, não é? E, portanto, continuando a leitura, bem como início do funcionamento da empresa ou de estabelecimento pertencente à empresa com menos de 250 trabalhadores nos 2 anos posteriores a qualquer um desses factos. E, portanto, a partir do momento que ao lançamento de uma nova atividade de duração incerta, ou ao início do funcionamento de uma empresa ou de um estabelecimento novo e pertence a uma empresa com menos de 250 trabalhadores, começa a contar o relógio de 2 anos e durante esses 2 anos a empresa pode contratar a termo com base nestes fundamentos, não é? Só que a jeito de nota, de realçar que esta é uma nova relação, é introduzida pela Lei 93/2019 de 4 de setembro, e, portanto, há aqui algumas alterações e que estabeleceu limitações para a acepção do contrato a termo certo com o fundamento descrito. Isto porque, em primeiro lugar, a contratação a termo certo apenas poderá ter lugar na empresa ou estabelecimento se trabalharem menos de 250 trabalhadores, e a versão anterior era 750 trabalhadores. Portanto, esta lei veio baixar o espectro, baixar o âmbito da atividade, e, portanto, pequenas empresas, digamos assim, é que podem usufruir destes desígnios. Antes, o leque estava mais alargado para pedir empresas até 750 trabalhadores. E, em segundo lugar, também é uma alteração. O contrato a termo incerto pode ser celebrado nos 2 anos posteriores ao lançamento da nova atividade ou de duração incerta, ou do início do funcionamento da empresa ou do tal estabelecimento, sendo que a duração nestes casos não pode exceder os 2 anos posteriores ao início do motivo justificativo. Ou seja,
há um prazo de 2 anos e depois esses contratos a termo não podem também ter uma duração superior a 2 anos. E, portanto, isto justifica-se porquê? Na tónica empresarial, numa visão mais neoliberal, é, no fundo, uma vez que são empresas que estão a iniciar atividades novas ou estão a montar um estabelecimento novo, há sempre uma certa incerteza relacionada com este facto, não é? E, portanto, há aqui dada a oportunidade de poder contratar, com o limite máximo de 2 anos, contratar a termo, minimizando assim os riscos da atividade, não é? Portanto, havendo aquele risco, será que eu estou a contratar demais? Isto acaba por criar aqui uma almofada, permitindo que estas empresas que iniciam uma atividade, iniciam uma nova empresa ou abrem um novo estabelecimento e tenham menos de 250 trabalhadores, sabem que têm um prazo de 2 anos para poder contratar a termo, o prazo máximo desses contratos até 2 anos. E, portanto, é aqui uma tónica, digamos assim, mais neoliberal, mais de direita, mais vocacionada para as empresas e para o empreendedorismo, para a criação de emprego e o fomento do trabalho. Depois temos na segunda linha, do número 4, a contratação de trabalhador em situação de desemprego de muita longa duração. Com a entrada em vigor da tal Lei 93/2019, de 4 de setembro, e como medida de combate à precariedade, é eliminada a possibilidade do empregador contratar a termo trabalhadores à procura do primeiro emprego e em situação de desemprego de longa duração. Portanto, esta era a versão anterior, antes de 2019, e, portanto, se fosse alguém à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração, as empresas poderiam contratar a termo. Basicamente, era um incentivo para contratar pessoas que ou não têm experiência profissional ou pessoas que, efetivamente, já há algum tempo não trabalhavam e, portanto, muitas vezes é difícil reingressar no mercado de trabalho. Portanto, a ideia era essa. No entanto, fechou-se aqui o espectro um pouco com a Lei 93/2019 e, portanto, agora apenas é possível, não nos casos de longa duração, mas apenas nas situações de desemprego de muito longa duração. Portanto, a longa duração era considerado um trabalhador há 12 meses ou mais sem trabalho, mas efetivamente já não é suficiente. Não é? Agora é necessário em situação de muito longa duração. Ou seja, o que é isto? Qual é a diferença? Será aquele trabalhador ou candidato com 45 anos de idade ou mais e que se encontra inscritos nos centros de emprego há 25 meses ou mais. Isto nos termos do artigo 4º, número 1, linha C, do Decreto-Lei 72/2017. E, portanto, houve aqui uma alteração e, portanto, desde 2019 é mais difícil contratar a termo porque já não posso usar o argumento do mas é um jovem à procura de primeiro emprego ou é uma pessoa que está há mais de 12 meses desempregada, portanto, posso contratar a termo. Desde a entrada em vigor desta lei de 4 de setembro de 2019 já não é assim. Apenas se for de muito longa duração, ou seja, os tais mais de 45 anos, 45 ou mais de idade e já há 25 meses ou mais inscritos no centro de emprego. Portanto, são situações, digamos assim, ainda mais difíceis de ingressar no mercado de trabalho e, portanto, aqui o legislador laboral considerou deixar esta prerrogativa no sentido de alguma forma, incentivar as empresas que não possam recorrer à contratação a termo e o queiram fazer, terão é que, obviamente, usar esta bitola e contratar este tipo de trabalhadores nestas situações, nestas circunstâncias. No que respeita à celebração dos contratos de trabalho a termo resolutivo incerto. Portanto, tivemos a vê-los a termo resolutivo certo, agora a termo resolutivo incerto. Temos o artigo 140, o mesmo artigo que estamos a analisar, mas o número 3. Basicamente, são todas as situações que analisamos, aquelas 8 linhas do número 2, exceto a linha B, que nos diz substituição de trabalhador a tempo completo, passa a prestar trabalho a tempo parcial por tempo determinado. Portanto, sem terminar não faz sentido a contratação a termo incerto, e por isso é que foi excluído. Todas as outras linhas, da linha A H, do número 2 do 140, exceto a linha D, são fundamentos para a celebração de contratos a termo resolutivo incerto. Ou seja, são aqueles contratos que no momento da celebração sabe-se que o contrato irá cessar, não se sabe quando, porquê? Porque são situações imprevistas. Estou a substituir um colega e não sabe quando é que ele vai regressar porque está doente ou está hospitalizado, etc. Para que o termo oposto no contrato, ou seja, este termo certo ou termo incerto, resolutivo, seja válido, não é, todavia, suficiente ao empregador transcrever um dos motivos previstos no artigo 140 que estivemos agora a analisar. Ou, por outras palavras, não basta fazer o copy-paste, colocar na cláusula do contrato e dormir descansado. Não pode apenas fazer isso sob pena do contrato se transformar num contrato sem termo. Okay?
Portanto, para além da evocação do motivo, referindo a situação e o artigo e a linha correspondente à situação, ou se for outra, referi-la, não é? Deve o empregador, ainda assim após isso, justificar, isto é, descrever de forma clara e precisa, a situação factual que legitima esta contratação, não é? Existem algumas minutas existentes na internet, algumas mais corretas, outras mais incorretas, mas numa minuta de contrato de trabalho a termo certo ou a termo incerto não pode estar apenas a referência ao artigo, não é? Tem que depois acrescentar algo do género, como por exemplo, iniciou-se a elaboração de uma nova atividade, ou a empresa iniciou a sua atividade, ou foi instituído um novo estabelecimento, ou é para a substituição do trabalhador X que está de baixa, etc, etc. Ou seja, referir o preceito legal que o fundamenta, mas acrescentar a situação em concreto que efetivamente vai dar concretização a esse preceito legal. Bem, isto porquê? Porque as normas jurídicas são genéricas e abstratas e que o legislador não se satisfaz com esse genérico e abstrato. Quer mesmo que concretizem as situações reais na empresa para enquadrar-se nessa tal linha que, por sua vez, justifica a contratação a termo certo ou incerto. Caso contrário, essa situação for denunciada, nomeadamente pelos sindicatos ou pelo trabalhador, ou por uma fiscalização ou uma inspeção da ACT, isso determina como pena, digamos assim, como consequência, a conversão do contrato de trabalho sem termo. É bom para o trabalhador, é mau para a empresa. E, portanto, em linhas gerais, já que estou a falar nestas situações das violações deste regime jurídico da contratação a termo, não é? Existem outras sanções para outras situações que, efetivamente, podem levar a que se considere um contrato como um contrato sem termo, não é? Por exemplo, se a oposição dessa tal justificação for no sentido de iludir a aplicação do regime normal, o regime normal é o contrato sem termo, portanto, perante uma situação de fraude à lei, ou seja, isto em linha com o artigo 147, número 1, linha A, ou seja, situações em que de uma forma fraudulenta se tenta justificar uma situação e a situação não é real, não há uma necessidade temporária da empresa, ou a empresa não iniciou a sua atividade, ou iniciou a sua atividade mas tem mais de 250 trabalhadores. Todas essas situações que são fraude à lei, efetivamente inclui como pena o contrato, é considerado um contrato sem termo, desde o seu início, mesmo que seja só descoberto ao fim de 6 meses, retroativamente aquele contrato é considerado um contrato sem termo desde o seu início. Digamos assim, como sanção por o empregador tentar ludibriar a lei. Não poderemos depois, obviamente, justificar, mas o trabalhador sabia e o trabalhador aceitou. Obviamente, muitas vezes o trabalhador sabia e muitas vezes o trabalhador aceitou, não é? Mas o facto de ele aceitar e o facto de ele saber não significa que a vontade das partes, ainda que o trabalhador se calhar muitas vezes um bocadinho coaractada, mas uma vez pressionado, ou tem aquilo, ou não tem emprego, pode haver essas tipos de situações. Mas, independentemente disso, mesmo que as partes estejam de acordo sobre a fraude à lei, inventar situações que não são reais e que não se enquadram no artigo 140, a vontade das partes não pode estar acima das normas jurídicas, não é? E, portanto, se as normas jurídicas são obrigatórias, são imperativas, são injuntivas, mesmo que as partes estejam de acordo, não prevalece a vontade das partes sobre a legislação. Portanto, isso nunca pode ser um argumento utilizado, o trabalhador sabia. Muitas vezes sabe, mas, efetivamente, não é isso que serve para depois o trabalhador não usufruir, digamos assim, do benefício de se ver perante um contrato sem termo. Pronto, para aqueles que desconhecem a natureza do contrato de trabalho, não podemos esquecer que é sempre na perspectiva de proteger a parte mais frágil da relação jurídica. Portanto, o contrato de trabalho trata do quê? Trata de uma relação jurídica entre duas partes, o trabalhador e a entidade empregadora, e considera-se que uma vez que o trabalhador está debaixo da subordinação jurídica, da orientação e da direção do empregador, está numa posição subalterna. É uma parte mais frágil. Se é uma parte mais frágil, como é que o legislador equilibra a balança? Protegendo mais o trabalhador. E, portanto, é natural que, muitas vezes, ao longo de todo o regime jurídico de contratação a termo e outros regimes laborais, haja sempre esta tónica de proteger o trabalhador, porque é a parte mais frágil do direito do trabalho, não é? E, portanto, situações de fraude em que se tenta enganar, dizendo que aquela situação está incluída na linha B, por exemplo, e não está, ou situações em que simplesmente é celebrado fora das situações descritas no artigo 140, também significa que se deve considerar um contrato sem termo. Portanto, aqui já nos termos, já não do 147, número 1, linha A, mas nos termos da linha B, do tal 147, número 1. Também, se o contrato se carecer de forma escrita,
da identificação ou assinatura das partes, ou simultaneamente as datas de celebração do contrato de início do trabalho, também determina que o contrato seja um contrato sem termo. Isto em linhas com o artigo 147, número 1, a linha C. Até porque, caso contrário, se não tiver as datas, será impossível aferir a data do início do trabalho e depois verificar se os prazos máximos de duração desses contratos estão ou não respeitados ou verificados, não é? E, portanto, mesmo em caso de haver uma omissão relativamente à indicação da data do início do trabalho, há um esquecimento, há uma gralha, considera-se que este tem início na data da sua celebração e, portanto, ter que se olhar para a data da assinatura, normalmente é colocada a quando da assinatura. Não é? Pronto. São situações aqui, digamos assim, de limar algumas imprecisões que possam existir a nível contratual. Mas, volto a frisar, o contrato de trabalho a termo carece de forma escrita. E, portanto, se não tiver forma escrita, isto significa que é um contrato, é considerado à luz da lei um contrato sem termo. Não é? Também temos as situações, ainda do 147, número 1, a linha C, mas a parte final, in fine, que é se a referência ao termo e respectivo motivo justificativo, não é? Tem que se referir o termo, o artigo que suporta e depois a situação em concreto que se passa na empresa, se for considerado insuficiente ou for omissa, leva também a que o contrato seja considerado, desde o início, ab início, um contrato sem termo. Portanto, estas preocupações devem sempre estar presentes na celebração dos contratos a termo para que nada falhe. Não é? Falhando, isto depois pode ser muito ingrato para a empresa. Depois, se a quando da renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo certo, falo-nos a termo resolutivo certo, porque, como vamos ver à frente, os contratos a termo resolutivo incerto não se renovam, só os contratos a termo resolutivo certo. Se verificar uma situação de renovação do contrato, muitas vezes não se verifica, mas efetivamente a verificar-se, se o motivo justificativo que legitimou a sua celebração no início já não se verificar, a quando dessa renovação, ou não haver outro motivo justificativo que o substitua, significa que também estamos perante um contrato sem termo. Porquê? Porque se renovou um contrato a termo e no momento da renovação já não havia causa justificativa. Por exemplo, já não havia uma necessidade temporária, era uma necessidade definitiva e, portanto, o que é que se devia ter feito? Aquele contrato a termo devia-se ter convertido num contrato sem termo e não uma nova renovação, não é? E, portanto, em qualquer uma destas situações anteriormente descritas, o contrato considera-se sem termo desde o seu início. E, portanto, aplicam-se, ainda que retroativamente, as disposições que regulam o contrato sem termo, nomeadamente as que respeitam à duração do período experimental. Porque o período experimental é diferente sobre o contrato sem termo do contrato a termo. E, portanto, o trabalhador vai usufruir de todo o regime do contrato sem termo, mesmo que a situação só seja denunciada um ano depois. Tem efeitos retroativos e aquele contrato, nestas situações, é considerado como se o contrato tivesse sido celebrado desde o início, sem termo, não obstante em termos factuais, não o ter sido, mas em termos de sanção, é assim que funciona. Relativamente aos prazos, é importante, não é, falarmos aqui dos prazos, estamos a falar na contratação a termo. No que respeita ao termo certo, em linha com o 148, número 1, o contrato de trabalho não pode ser superior a 2 anos. Ou seja, esta situação de precariedade só pode ir até aos 2 anos. Não é? Depois é o sim ou sopras, ou contrato de cesse, ou porventura, o contrato pode se transformar num contrato sem termo, não é? Se obviamente houver vontade das partes. E, portanto, estes prazos já foram mais dilatados, já foram, por exemplo, 3 anos. As próprias renovações, na altura da Troika, houve aqui muita revolução, muitos prazos, até às vezes difíceis de compreender, porque tinha a ver com a altura do contrato, do momento. E, portanto, esta situação agora foi simplificada. E voltámos um bocadinho ao passado, portanto, já não estamos num período tão precário em termos de legislação. E, portanto, é um período não superior a 2 anos. Importa aqui também realçar que após o decurso do prazo inicialmente previsto do contrato, este nem sempre caduca, não é? Vamos imaginar que é um contrato que se prevê a duração de 6 meses. Se tudo correr como previsto, ser um termo certo, o contrato irá caducar, mas nem sempre caduca. Portanto, nem sempre se opera a caducidade, que é o nome que nós damos é esta forma de cessação do contrato de trabalho. Porquê? Porque o artigo 149, número 2, prevê a renovação dos contratos a termo certo. Ou seja, na ausência de estipulação contratual que indique que o contrato não fica sujeito à renovação, porque esta cláusula pode ser inserida, ou seja, pode o contrato a termo certo ter lá uma cláusula a dizer que este contrato não se renova. Portanto, não se renova, chega ao seu termo, cessa, ou pode-se converter sem termo, se for à vontade das partes, mas não se renova. Mas se o contrato a termo não tiver esta cláusula, ou seja, nada a indicar que aquele contrato não se renova, e se as partes nada disserem
que faça cessar o contrato. Normalmente estas declarações são no momento antecedente, e já vamos falar disso, antes do termo se verificar. E, portanto, se não houver nenhuma declaração, nem do trabalhador, nem do empregador, que faça cessar o contrato a termo, o contrato renova-se, não é? Portanto, chega ao final do termo, renova-se, e se nada for dito, renova-se por igual período. Portanto, 6 meses, renovar-se por mais 6 meses. Isto, se as partes não quiserem contratualizar ou acordar, colocando má dentro do contrato, uma renovação por um período distinto. Mas ainda assim, quer este período inicial, quer com estas renovações, nunca pode ser ultrapassado o prazo total de 2 anos, não é? Portanto, se for um contrato, por hipótese, 1 ano e meio, ele não pode ser renovado por igual período, pode ser renovado por mais 6 meses, não é? Atenção, friso uma vez mais, que é importante, que eu às vezes sinto que as empresas esquecem esta situação. No momento da renovação, se isso operar, se for a vontade das partes, têm que substituir os motivos justificativos que legitimaram sua celebração. O legislador não é claro, dá a entender que têm sido os mesmos, mas a doutrina, ou parte da doutrina, e eu também considero, que podem ser outros. Têm que estar enquadrados na tal Bíblia que está no artigo 140, que nos dá os motivos. Não é? Portanto, na renovação, nós temos que voltar a olhar para esse artigo e dizer, deixa-me cá ver se há aqui motivo justificativo para renovar o contrato a este trabalhador. Ele tem interesse, eu também, mas às vezes o interesse não basta. Há que seguir a legalidade com muita atenção. Não é? Caso contrário, já há pouco verificámos, o contrato é considerado um contrato sem termo. Não é? Há limitações nas renovações. O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até 3 vezes e a duração total não pode exceder os 2 anos. Isto é em linha com o 149, número 4. Ou seja, tem que respeitar o prazo máximo dos 2 anos. Se ultrapassar este limite temporal dos 2 anos ou as 3 renovações, e o trabalhador e o empregador tiverem interesse na manutenção da relação laboral, não é? O contrato converte-se no contrato sem termo. Não é um contrato ab início, não, é um contrato de dupla natureza. Inicialmente era um contrato a termo e depois, como chegou ao seu limite, mas houve interesse na continuidade da relação laboral, aquele contrato a partir daquela data do termo, ou dos limites de 2 anos, ou do limite das 3 renovações, converte-se num contrato sem termo, isto em linha com o 147, número 2, a linha B. Deste modo, importa aqui reforçar que o contrato de trabalho dura pelo período acordado, não é? Pode ou não renovar-se, e, portanto, já sabemos, se tivermos uma cláusula de não renovação, ele não se irá renovar, quanto muito pode-se converter num contrato sem termos se for vontade das partes, mas o mais normal é que o contrato cesse. Se as partes nada disserem, na altura, ou no momento antecedente, pode decidir-se ou não se o contrato se renova, o que é que acontece, não é? Se as partes não acordarem que o contrato não se renova quando a sua celebração, portanto, não existe essa cláusula, pode ainda, mesmo assim, operar a caducidade em 2 situações. Ou seja, é um contrato a termo de 6 meses, não há uma cláusula a dizer que o contrato não se renova, portanto, abre a porta a uma possível renovação. E será que nessas situações o contrato pode cessar mesmo ao fim dos 6 meses? Mesmo havendo a possibilidade, não a obrigatoriedade, a possibilidade de se renovar? Sim, há situações em que fica a porta aberta, mas muitas vezes a porta fecha-se e, portanto, o contrato acaba mesmo por caducar ao fim desses tais 6 meses, por hipótese. E o que é necessário para isso verificar? Se houver uma declaração de não renovação emitida pelo empregador ou pelo trabalhador, pode também ser o trabalhador que não tem interesse, ou, muitas vezes, é o empregador que não tem interesse, e, portanto, chega àqueles 6 meses, o contrato não se renova e cessa. Importa aqui realçar algumas regras específicas. Se o empregador não pretender a renovação, deverá enviar uma declaração de vontade mostrando a intenção de não renovação do contrato. Declaração essa que tem de ser feita por escrito e com antecedência mínima de 15 dias em relação ao prazo estabelecido no contrato. Isto por força do 344, número 1. Ou seja, posso dar antecedência antes, mas não posso dar menos de 15 dias. Não é? Isto, se o empregador souber bem, o contrato daquele indivíduo vai terminar no dia X, eu já sei que 15 dias antes, ou uma maior antecedência, eu tenho que, por escrito, declarar que não quero a renovação do contrato. E, portanto, isso vale como cessação do contrato a termo. Cessando o contrato nos termos escritos, portanto, é a iniciativa da entidade empregadora, através desta declaração, que impede a renovação do contrato. O trabalhador tem direito à compensação de 18 dias de retribuição base e de diuturnidades. Diuturnidades têm a ver com suplementos remuneratórios relacionados com a antiguidade. Há muitas empresas que não têm, outras que têm, ou seja, por exemplo, o trabalhador ao fim de 5 anos recebe um suplemento, quando tiver 10 anos, um outro suplemento, e, portanto, significa que ele recebe mais retribuição do que um trabalhador que acabou para a mesma função, para o mesmo posto,
mas que acabou de entrar. Pronto, é chamadas diuturnidades. E, portanto, se houver essas diuturnidades, além da retribuição base, devem ser calculados para esses tais 18 dias por cada ano completo de antiguidade, calculado nos termos do artigo 366. Não é? Isto por remissão do 344, número 2, que remete para o 366. E podem-me perguntar, mas se for só 6 meses, neste caso é proporcional, não é? 18 dias está para um ano, 9 dias está para 6 meses. E, portanto, o trabalhador teria direito a 9 dias de retribuição base e de diuturnidades. É muito fácil fazer estas contas, é dividir a retribuição mensal e as diuturnidades, caso existam, por 30 e depois multiplicar pelo número de dias, sempre na proporcionalidade. Se forem 18 meses, dá 27 dias e assim sucessivamente, não é? Cessando o contrato por causa não imputável ao trabalhador, ou seja, porque foi iniciativa do empregador. A entidade empregadora fica com um certo limite, ou seja, ela não pode celebrar o contrato de trabalho a termo para o mesmo posto de trabalho antes de decorrido 1/3 da duração desse contrato. Ou seja, o trabalhador tem um contrato a termo de 12 meses e a entidade empregadora fez cessar o contrato através dessa comunicação 15 dias, com uma assistência mínima de 15 dias, impedindo a renovação, e portanto o contrato cessou, pagou os 18 dias de retribuição básica de diuturnidades a que o trabalhador tinha direito, portanto estamos a falar de hipótese um ano de contrato, e poderíamos pensar que o empregador, poderia logo no dia a seguir contratar outra pessoa para aquele posto de trabalho a termo. A questão é que o 143, o artigo 143, não permite essa situação, ou seja, impõe que só possa contratar a termo. Se for sem termo, pode contratar, mas contratar a termo um outro trabalhador para o mesmo posto de trabalho, decorrido 1/3, ou seja, 1/3, neste caso, era um ano de contrato de um ano, tinha que esperar um hiato de 4 meses para contratar o outro trabalhador para o mesmo posto de trabalho a termo. Obviamente que, possivelmente, alguns dos senhores, eu não estou a ver, mas estão-se a rir, não é? Eu estou a falar nisto e estão-se a rir, eu também me rio, porque isto não é aplicado, não é? Há muitas empresas que muitas vezes fazem cessar os contratos a termo e no dia a seguir já está a entrar o trabalhador a termo para o mesmo posto de trabalho. É verdade, mas isso não deixa de ser uma ilegalidade. O facto de ser feito não significa que, à luz da legislação, não seja correto. Portanto, eu aqui estou a falar a legalidade. Eu sei a realidade das empresas, não é? Mas aqui o objetivo é, pelo menos, terem consciência que existe esta limitação. Caso contrário, se formos aplicar esta sanção porque alguém denunciou, alguém teve conhecimento e denunciou, o que é que acontece? Nos termos do artigo 147, número 1, a linha D, o novo trabalhador, não o antigo contrato já cessou, já foi para casa, já foi tratado de vida. O novo trabalhador que foi contratado dentro deste período, que não respeitou 1/3 do contrato anterior, vai beneficiar e vai o seu contrato considerar-se um contrato sem termo. Não é? Isto basicamente é como o legislador querer dizer à entidade empregadora, muito bem, andaste a brincar os contratos a termo, e, portanto, se andas a fazer cessar o contrato a termo e depois contratas outro trabalhador num curto espaço de tempo, é porque tu não precisas contratar a termo, tu precisas contratar sem termo. Caso contrário, não davas a fazer isto. E, portanto, toma lá este contrato deste trabalhador, não o que saiu, já a situação está resolvida, cessou, mas o novo trabalhador vai usufruir, vai-lhe cair no colo a prenda, digamos assim, de ver-se perante um contrato que supostamente era a termo, mas por via legislativa e em termos de sanção jurídica, é um contrato sem termo. Há outra situação que pode fazer um contrato cessar e não se renovar, não é? É agora na perspectiva do trabalhador. Muitas vezes é o trabalhador que pode fazer cessar, não é? E, portanto, basta para isso o que o trabalhador se manifeste também por escrito, a intenção de não renovar o contrato com a antecedência mínima de 8 dias. Isto em linha com o 344, número 1. Neste caso, naturalmente, não há direito a compensação para o trabalhador. Porquê? Porque foi ele que fez cessar o contrato a termo. Se calhar a entidade empregadora até tinha interesse na renovação, ou, quiçá, até na conversão do contrato sem termo, mas o trabalhador quer se ir embora. Portanto, até 8 dias antes, pode dar o aviso com um prazo mais dilatado, não pode dar menos de 8 dias, por escrito, vai aos recursos humanos, etc., etc., ou envia carta registada com aviso de recepção, e, portanto, significa que o contrato cessa no termo e não tem direito à compensação, obviamente tem direito à sua remuneração, tem ou a ser de subsídio de Natal ou subsídio de férias, naturalmente, não é? Tem os seus direitos todos, mas não tem direito à tal compensação dos 18 dias por cada 12 meses, não é? Porquê? Porque foi ele que disputou a bomba atómica, digamos assim. E, por sua vez, o empregador pode contratar outro trabalhador para o mesmo posto de trabalho, porque foi o outro trabalhador que quis cessar o contrato. Ou seja, aquela limitação de eu ter que verificar 1/3 do contrato para contratar outro para o mesmo posto de trabalho a termo, é só se a entidade empregadora fizer cessar o contrato anterior, impedindo a sua renovação.
Aqui, se é o próprio trabalhador que se vai embora, a entidade empregadora, podemos presumir que continua com a necessidade temporária. Obviamente, nesse novo contrato tem que justificar tudo da mesma forma, artigo 140, qual é a causa em concreto que justifica a oposição do termo certo, etc, etc. Na falta de declaração de vontade ou declaração quer da entidade empregadora, quer do trabalhador, ou seja, nenhum deles manifesta a vontade de fazer cessar o contrato, ou se a declaração for feita fora dos prazos, ou seja, aqueles períodos de antecedência não foram respeitados, eu tinha que dar uma antecedência de 8 dias, dei de 7, ou tinha que dar uma antecedência de 15 dias e dei de 14, não é? O contrato, em regra, renova-se por igual período. Isto em linha com o 149, número 2. Considerando-se que o acordo inicial e os períodos de renovação correspondem a um único contrato. Isto em linha com o 149, número 4. Ou seja, um contrato tem o período inicial e depois, por hipótese, é renovado 2 vezes. Nós poderíamos pensar, bem, estão aqui 3 contratos. Não, em termos jurídicos, o contrato é o mesmo. Sofrem várias vicissitudes. Mesmo que o contrato se converte num contrato sem termo, porque chega ao limite do tempo ou das renovações e há interesse e não fazem cessar o contrato se converte num contrato sem termo, o contrato é sempre o mesmo. Tem naturezas distintas, mas em termos jurídicos o contrato é o mesmo. E, portanto, a renovação só será viável na medida em que no momento da sua verificação, volto a frisar, os critérios da admissibilidade dos contratos a termo se verificam. Caso contrário, se houver interesse das partes em manter a relação laboral e não houver já um critério nos termos do 140 para a renovação, a única solução é que o contrato se converta num contrato sem termo nos termos do 142, número 2 alineado. Porquê? Há interesse na manutenção, já não há necessidade temporária da empresa ou nenhuma das situações do número 440 e, portanto, aqui a solução é o contrato converte-se num contrato sem termo e, portanto, felizes para sempre, não é? Por sua vez, já não falta muito. O contrato de trabalho ter motivo incerto. Aqui o regime é um bocadinho diferente, daí eu ter tratado em momentos diferentes. Ou seja, este contrato a termo resultativo incerto dura pelo período necessário à satisfação da necessidade temporária. As tais linhas A a H, tirando a D, do número 2 do 140, não é? Ou seja, está sempre fundamentado numa necessidade temporária, porque o número 4 é só para o contrato a termo certo, não é para o contrato a termo incerto, ok? E, portanto, caduca quando? Quando é que o contrato de trabalho a termo resultativo incerto caduca? Ou, por outras palavras, cessa, ou termina. Por exemplo, no regresso do trabalhador substituído ausente por tempo indeterminado. Ou, por exemplo, uma conclusão da obra que não sabia quando é que terminava. Portanto, se eu fui contratado a termo incerto para substituir um trabalhador, e é incerto porquê? Porque não se sabe quando é que o trabalhador substituído vai regressar. Quando regressa esse trabalhador, o que é que acontece ao meu contrato? Ele caduca porque já não faz sentido. Ou seja, o seu suporte, que era a substituição do trabalhador, que ora regressou, deixa de se verificar e, portanto, o contrato cessa. Importa também referir que estes contratos a termos resolutivos incertos nunca podem ter uma duração superior a 4 anos. Já houve o prazo de 6 anos, está a diminuir e, portanto, estamos aqui a apertar um pouco a malha relativamente à precariedade. Isto em linha com o artigo 148, número 5. Se não se respeitar este prazo, o contrato converte-se um contrato sem termo em linha com o 147, número 2, a linha B. Portanto, se o trabalhador tiver há mais de 4 anos um contrato de termo incerto, a partir dos 4 anos, o contrato converte-se num contrato sem termo. Conforme também dispõe o artigo 345, número 1, peço desculpa, 345, número 1. O empregador deverá comunicar por escrito ao trabalhador o facto que irá fazer cessar o contrato. Ou seja, olha, atenção que o trabalhador que está a substituir vai voltar no fim do mês. Ou seja, deve, sempre que possível, comunicar por escrito ao trabalhador o facto que irá terminar a cessação do seu contrato de termo incerto. Com que antecedência? Pronto, nos termos deste artigo 345, número 1, é uma antecedência mínima de 7, 30 ou 60 dias, consoante a duração do contrato. Se o contrato já prolongou mais tempo, terá que se dar uma antecedência mínima maior. Se o contrato durou menos tempo, a antecedência de aviso ou de pré-aviso é menor. Isto sob pena de incorrer a entidade empregadora no dever de indenizar o trabalhador no momento do pré-aviso em falta. Ou seja, o contrato cessa sempre, caduca, obviamente há sempre a possibilidade das partes fazerem com que o contrato se converta num contrato sem termo, e à frente já vou explicar melhor isso, como é que funciona na prática, mas havendo interesse na caducidade, porque já não há justificação para aquele contrato se manter, podemos pensar, mas aqui se o empregador não avisar, será que o contrato não se renova? Não. O contrato a termo incerto, o contrato nunca se renova. Portanto, ele caduca sempre.
a não ser a tal hipótese de haver interesse que se converta num contrato sem termo. O contrato de termo incerto nunca se renova. E, portanto, se não houver este pré-aviso de 7, 30 ou 60 dias, isto não impede a caducidade do contrato. O que faz é que a entidade empregadora tenha que indemnizar o trabalhador no montante dos dias de retribuição em falta. Ou seja, por exemplo, tinha uma antecedência mínima de 7 dias, mas só avisou uma antecedência de 2 dias. Tem que pagar 5 dias de retribuição, base de eternidades, ao trabalhador porque não o avisou. Isto, no fundo, esta preocupação é para que o trabalhador possa tratar de vida, não é? Saber que, bom, vou para o desemprego, deixa-me lá tratar de vida, não é? Digamos assim, em linhas muito gerais. Importa, no entanto, ter aqui presente que o contrato de trabalho a termo incerto caduca quando verificado o termo, mesmo na ausência da referida comunicação, mas, e aqui este mas é importante, segundo o artigo 147, número 2, a linha C, o referido contrato pode converter-se em contrato sem termo quando o trabalhador continua a prestar a atividade após a data da caducidade indicada na comunicação do empregador ou na sua falta, decorridos 15 dias após a verificação do termo. Ou seja, se houver a tal comunicação ao trabalhador precário que o seu contrato vai cessar, mas ele continua a prestar a atividade após essa data, indicada na comunicação do empregador, ou nas situações em que o empregador nem sequer avisa que o contrato vai cessar, mas se ele continuar a prestar a sua atividade decorridos 15 dias após a verificação do termo, ou seja, neste caso seria o regresso do trabalhador substituído, e portanto estão os dois a trabalhar, não é? Regressa o que estava a ser substituído e o outro não vai embora e continua lá 15 dias a laboral, o contrato conversa um contrato sem termo. Isto à primeira linha pode parecer um pouco confuso. Então, o empregador avisa o trabalhador para e o trabalhador não se vai embora? Ou por outra, o empregador não avisa que o trabalhador regressa e ele continua lá a trabalhar durante 15 dias? Isto pode parecer um pouco estranho, é quase que dá a ideia que é o trabalhador que se está a auto-impor a trabalhar, que recusa ir para casa, não é isso. É situações em que aquele trabalhador foi contratado a termo incerto, mas por N razões, por hipótese, o empregador gostou daquele trabalhador, não o quer perder, não obstante o trabalhador que estava doente regressar, ele quer continuar com ele na mesma, e portanto aqui o que é que pode fazer? Pode renovar o contrato a termo incerto? Não. É deixá-lo continuar a trabalhar, ou então, para acelerar e não esperarmos esses 15 dias, dar-lhe o aviso por escrito e ele, no dia a seguir, se for a trabalhar, o contrato transformou-se num contrato sem termo. Mas, obviamente, porque houve vontade de entidade empregadora. Não é o trabalhador que está a impor e diz, não, eu não quero ir para casa, eu vou trabalhar. Portanto, não é esse tipo de situações. E, portanto, é aqui uma forma ágil de impedir o despedimento, se há interesse, porque não manter a relação jurídica. Não se mantém a termo, porque já não há justificação, porque, na hipótese que eu levantei, o trabalhador que estava a ser substituído já regressou. Portanto, não poderia ter suporte nessa situação. A caducidade do contrato de trabalho a termo incerto só ocorre quando se deixar de verificar o motivo que levou à sua celebração, independentemente da comunicação do empregador, ou seja, mesmo que o empregador emita a referida comunicação a dizer que vai cessar o contrato, se o contrato cessar por hipótese, vamos imaginar que o trabalhador supostamente ia regressar no dia 31 de dezembro e, portanto, o empregador comunica, olha, a partir do dia 31 de dezembro, o trabalhador está a substituir, vai regressar, portanto, o teu contrato vai cessar, não é? Mas vamos imaginar que isto é uma fraude. Afinal, o trabalhador não regressa no dia 31. Era só uma forma, um esquema que o empregador arranjou para se ver livre daquele trabalhador. Ou seja, aqui o que a doutrina considera é que esse contrato, cessando no dia 31 de dezembro, é uma cessação ilícita. Porquê? Ou seja, estamos perante um despedimento ilícito. Porquê? Porque o contrato a termo incerto só cessa quando o motivo real que levou à sua celebração se verificar. E neste caso, se é para substituir o trabalhador X não regressa, pelo menos até ao prazo de 4 anos, que é o prazo máximo, aquele trabalhador não pode ver o seu contrato a termo incerto cessar com base nesse argumento. Não é? Obviamente que há situações na prática que podem escapar ao trabalhador, ele sabe lá se o trabalhador regressou ou não, mas em termos legais, aquele contrato a termo incerto só pode efetivamente cessar, neste caso caducar, é o termo utilizado, se efetivamente a causa que dava justificação se verificar, não é? Em virtude da cessação do contrato a termo resultivo incerto,
O trabalhador deve receber uma compensação prevista no artigo 345, número 4 e 5, ou seja, 18 dias de retribuição base e de oportunidades por cada ano nos 3 primeiros anos, e 12 dias de retribuição e de oportunidades por cada ano de antiguidade após os 3 primeiros, caso o contrato tenha essa duração. Obviamente, se for um contrato a termo incerto de 2 anos, é 18 dias por cada ano. Mas a situação é que é um contrato que teve uma duração de 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos calculamos uma indenização de 18 dias por cada ano, e neste tal meio ano é 12 dias pelo último ano. Neste caso são só 6 meses, seriam mais 6 dias. Portanto, seriam 18, 18, 18, mais 6. Se fossem os 4 anos, 18, 18, 18, e o último ano, 12 dias. Portanto, isto em linha com o 345, número 4, a linha B. E, finalmente, para terminar, segundo o artigo 145, e até 30 dias após a cessação do contrato a termo, seja ao certo, seja ao incerto, o trabalhador tem, em igualdade de condições, preferência na celebração do contrato sem termo, sempre que o empregador proceda a recrutamento externo para o exercício de funções idênticas àquelas para que foi contratado, recaindo, neste caso, o ônus da prova do cumprimento da preferência ao empregador, caso o trabalhador alegue a sua violação. Ou seja, o que é que isso significa? O contrato a termo certo ou incerto cessou, no mês seguinte há um recrutamento para contrato sem termo, um recrutamento externo, ou seja, não se vai buscar outros trabalhadores da empresa, um recrutamento para pessoas que ainda não trabalham na empresa. E para o exercício de funções idênticas, aquele trabalhador que foi fazer parte da relação laboral, ainda que precária, com aquele empregador, pode-se candidatar e tem o direito de preferência. O que é que significa este direito de preferência? Significa em iguais circunstâncias, por exemplo, se tiver o mesmo currículo, as mesmas habilitações, a entidade empregadora deve dar-lhe preferência, ou seja, deve contratar a ele e não o tal indivíduo externo que se calhar nunca trabalhou na empresa para ser contratado. A questão que nós podemos colocar sempre é o que é que acontece em caso de violação. Portanto, havendo violação deste cumprimento do direito de preferência, o empregador fica obrigado a indenizar o trabalhador, o tal trabalhador precário que depois se candidatou e quis o direito de preferência, mas não lhe foi dado, é indenizado no valor correspondente a 3 meses de retribuição base. Portanto, recebe 3 meses de retribuição base. E o outro externo que afinal foi contratado porque beneficiou da violação do direito. Nesse caso, essa relação jurídica foi contratado sem termo, está contratado sem termo, o direito não vai afetar a sua relação. O trabalhador que foi prejudicado porque tinha direito de preferência e ela não foi realizada ou concretizada, recebe uma indenização de 3 meses de retribuição base e já vai com sorte, digamos assim. Por fim, cabe referir que nos termos do artigo 144, o empregador deve comunicar a celebração do contrato de trabalho a termo e indicar o respectivo motivo justificativo. Estou sempre a bater nesta tecla porque é muito importante, caso contrário pode levar a que o contrato seja um contrato sem termo. E deve também informar não só a contratação, mas também a cessação do mesmo a quem? À Comissão de Trabalhadores e à Associação Sindical em que o trabalhador esteja filiado. Obviamente, se existirem. Se não existirem, não há a quem eu possa fazer a comunicação, mas existindo, é no prazo de 5 dias úteis, quer após a contratação, quer após a cessação do contrato, caso isso ocorra, não é? E também no prazo e também ao serviço com competência respectiva do Ministério responsável pela área laboral, que é a ACT, não é? Portanto, esta informação aí, essa existe, tem que se dar a informação quer da contratação, quer da cessação, que é uma forma de controle. Porquê? Porque infelizmente, há muita violação à lei nas contratações a termo, quer na celebração, quer na cessação. E, portanto, isto é uma forma de ter ali um farol e, portanto, esta comunicação deve ser sempre enviada pelas empresas à ACT para dar aquele aspecto de, ok, estamos a ser observados. Também, no caso de situações de não renovação do contrato de trabalho a termo, sempre que estiver em causa trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou um trabalhador, homem ou mulher, no gozo de licença parental, e na situação da cessação do contrato ou da não renovação do contrato de trabalho a termo, seja certo e incerto, aqui obriga também que a entidade empregadora tenha 5 dias úteis para informar a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, assim. Portanto, tem competências na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Isto também porque nós sabemos que, infelizmente, há muitos contratos que cessam porque a mulher engravidou. Pronto.
E muitas vezes essas formas de cessação são um pouco ilegítimas, porque às vezes a causa de contratação mantém-se e muitas vezes há uma cessação que não se justifica. Portanto, isto é para haver aqui também um certo controle perante estas situações relacionadas com as questões familiares, nomeadamente gravidez ou o gozo de licenças. Obviamente que as mulheres são as mais atingidas, mas em teoria também os homens podem ser prejudicados porque também têm a sua licença parental e a tendência é que cada vez mais tenham também os seus direitos em maior número de dias. E dito isto, meus senhores, eu concluí. Não sei se tem alguma questão. Eu tentei ser claro, eu sei que são questões um bocadinho técnicas, mas pronto, têm que ser abordadas desta forma e fico ao dispor para questões que queiram colocar. Obrigada, professor Dr. Sérgio Miguel Tomás, pelo seu esclarecimento. Vamos então aguardar aqui ainda um bocadinho de tempo para que possam fazer as vossas questões, caso hajam. Devo referir que a questão tem de ser feita obrigatoriamente pelo bate-papo ou pela parte de perguntas e respostas, que está aqui destinado para isso. Não pode ser feita de outra forma a questão, portanto tem mesmo que ser por escrito no bate-papo ou na secção de perguntas e respostas. Antes de irmos às perguntas, que entretanto creio que possam surgir, vou deixar aqui duas notas. A primeira é que no final deste webinar irá aparecer no vosso browser um inquérito que é de extrema importância para nós e que eu agradecia imenso que respondessem, porque nos irá então ajudar também a ter respostas àquilo que vocês gostariam de ter, não é? Às vossas questões. Vamos ter então assuntos para próximos webinars de interesse para todos vocês. Ainda de referir que poderão fazer um registro no site. Quem não conhece o site do Informador Fiscal poderá aceder a www.informador.pt e fazer um registro, e durante 7 dias poderá então usufruir do conteúdo que vamos disponibilizando para os nossos assinantes. Portanto, é uma forma gratuita de conhecerem também aquilo que nós vamos fazendo e vamos disponibilizando para os nossos assinantes. Posto isto, vamos então às questões. Tenho aqui uma questão que nos diz o seguinte: boa tarde, obrigado pela iniciativa e parabéns ao distinto orador. A questão é a seguinte: há creches, jardins de infância, escolas particulares, centros de dia, centros de explicações, cujo número de utentes ou alunos varia ou pode variar de ano para ano, dependendo das inscrições ou matrículas e às vezes até do número de vagas que o Estado autoriza. No caso das escolas, as aulas decorrem de setembro a junho ou julho em cada ano letivo. Pergunta-se, neste tipo de casos, depende de inscrições ou matrículas, se pode contratar a termo indefinidamente. Imaginemos que se contrata um professor de inglês pelo período de setembro a junho, terminando o contrato desta data. Contudo, em setembro seguinte pode haver inscrições que voltem a justificar as aulas de inglês e volta-se a contratar o mesmo professor por mais 10 meses e assim sucessivamente enquanto se mantiver o número de alunos suficiente para formar uma turma. Justifica-se a contratação a termo indefinida, já que são sempre contratos novos e não renovações do anterior? Muito bem, a questão é muito pertinente e efetivamente são situações que às vezes fazem sentido nos casos em concretos, não é? O artigo 143 do Código de Trabalho dá-nos essa solução, ou seja, em que, em regra, a cessação do contrato a termo por motivos não imputáveis ao trabalhador, ou seja, por iniciativa do empregador que faz cessar o contrato, impede nova admissão. Essa é a regra. Portanto, a primeira linha, a resposta seria não, mas há aqui um mas, é que o número 2 do 143 diz que este regime de proibição não é aplicável quando? Se houver um novo acréscimo excepcional da atividade da empresa, após a cessação do contrato, e, portanto, o contrato cessou em julho, e depois há um novo acréscimo, porque, entretanto, há as férias escolares e vêm novos alunos, e, portanto, eu creio que se possa interpretar como um novo acréscimo, porque ali em agosto não há atividade e em setembro há um acréscimo, e também, isto pela linha B do número 2 do 143, e porque eu possa eventualmente considerar uma atividade sazonal, a linha C. Eu penso que o melhor é a linha B, mas em última linha a atividade sazonal, uma vez que não há aulas todo o ano, uma vez que em agosto não há atividades letivas, não é? Se bem que a atividade sazonal normalmente não é 11 meses, um mês, mas o legislador também não define o que é sazonal. Mas, em primeira instância, eu creio que é a situação de acréscimo excepcional da atividade, não é?
Obviamente nós podemos sempre aqui questionar, não é? Se ocorre sempre este acréscimo, se isto efetivamente é assim tão excepcional. E é preciso ter atenção a isso, não é? Porque se não houver algo de excepcional, ou seja, se basicamente for ponto assente, olhando para a linha do tempo, que entram sempre novos alunos e, portanto, a contratação daquele trabalhador justifica-se sempre, isto pode criar aqui um problema, porque basicamente isto pode ser fraude. Basicamente a entidade empregadora sabe de antemão que vai ter alunos da mesma e, portanto, não há nada de excepcional. O excepcional seria não ter alunos e, basicamente, está-se a aproveitar disso para não pagar um mês ao trabalhador e ele poder estar sempre naquela giga-joga infinitivamente e nunca passar a contrato sem termo. E isso, muitas vezes, é o que as empresas fazem. Portanto, nessas situações, é preciso cuidar, porque possivelmente o trabalhador deve denunciar essa situação à ACT, porque pode beneficiar do regime sancionatório e ver o seu contrato convertido num contrato sem termo. Cada caso é um caso, mas temos que olhar para esses dados. Não é? O excepcional significa que não é regra. Não é? O sazonal, e estou também a fazer o papel do advogado do diabo, não é? A entidade empregadora pode responder com a sazonalidade. Portanto, não faz sentido ter trabalhadores em agosto quando não têm alunos, não há atividades letivas. Isso era uma questão que eu teria que verificar se há porventura jurisprudência sobre essa questão das escolas. Desconheço, é porventura que haja alguma, mas eu creio que há boas hipóteses do trabalhador ser vitorioso nessas situações, porque é só um mês. E basicamente isso soa um bocado a mesmo, não queremos este professor, mas não o queremos ao ponto de depois temos que ficar com um contrato sem termo. E, portanto, vamos aproveitar as férias para fazer cessar, aproveitar que há uma nova atividade e fazer um novo contrato e o docente pode estar 30 ou 40 anos nisto. Eu penso que isso já viola o artigo 53 da Constituição, que é o princípio da segurança no emprego. Ou seja, existe a precariedade, mas e nesse caso que me está a explicar, eu posso estar a ver mal, pode efetivamente ser uma situação que faça sentido, não é? Cada caso é um caso, mas eu inclino que, não obstante poder haver aqui alguma justificação à luz do número 2, o artigo 143, pela minha experiência, isso parece uma situação um bocadinho excesso de abuso de direito por parte da entidade empregadora. E, portanto, se eu aconselhasse a entidade empregadora, não façam isso. Façam contratos anuais, deem as férias ao trabalhador e depois o contrato é um contrato sem termo. Depois, se houver falta de alunos, isso é fácil de resolver. Um despedimento coletivo ou um despedimento por extinção de posto de trabalho. Não vale a pena estar a inventar. Pronto, é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Espero ter sido claro. Se efetivamente tiver alguma outra sub-questão relativamente a isto, José, faça favor, terei todo o gosto em responder. Obrigada. Vamos a mais uma questão que nos diz o seguinte: boa tarde, um contrato de trabalho de 6 meses que seja renovado pode ser por igual período ou as 3 renovações não podem ultrapassar o prazo inicial de 6 meses? Pode ultrapassar o prazo inicial de 6 meses. Não pode ultrapassar os limites das 3 renovações e do período total do contrato, porque o contrato é sempre o mesmo, nunca se esqueçam. 2 anos. Mais uma questão que nos diz o seguinte: num contrato a termo incerto para substituição de trabalhador ausente, o que acontece se este não regressar por morte ou resolução do contrato antes dos 4 anos? Então, deixa-me lá ler. Se ele não regressar ao fim dos 4 anos, ou se efetivamente se ele vier a falecer, é uma questão que efetivamente a legislação em concreto não resolve, mas há a doutrina efetivamente relativamente a isso. Vamos imaginar as situações de morte, não é? Ou seja, eu estou a substituir um trabalhador, não sei quando é que ele regresse, portanto é um termo incerto, mas o trabalhador que estava hospitalizado vem a falecer. E, portanto, aqui a situação é, na minha ótica de alguma doutrina, apesar da lei não ser muito categórica, é que o contrato cessa. Não é? Porque já não faz sentido, ele já não está a substituir ninguém. Porque depois há outra questão, se o empregador tiver interesse naquele trabalhador, pode, acordando com o trabalhador, converter num contrato sem termo. Não pode continuar o contrato a termo incerto. Porquê? Porque não faz sentido. Ele está a substituir a uma pessoa que morreu, cai a base dessa contratação e, portanto, em regra o contrato cessa, a não ser que haja interesse do empregador e do trabalhador na conversão de um contrato sem termo. Não é? Temos outra situação. Se o trabalhador não regressa ao fim dos 4 anos, portanto, há o limite de 4 anos e, passado 4 anos,
o trabalhador continua a carecer da substituição. Portanto, o motivo justificativo verifica-se. Temos aqui uma problemática. O contrato não pode ter mais de 4 anos. Neste caso, a minha ótica é que o contrato se converte num contrato sem termo. Porquê? Há um motivo justificativo, mas há o limite temporal. E, portanto, a caducidade não pode operar em minha ótica. Porquê? Porque o motivo justificativo ainda assim contravale e, portanto, obrigatoriamente o contrato poderá converter-se num contrato sem termo. Ora, vamos a mais uma questão. Quando se verifica a passagem de um contrato a termo a contrato sem termo, existe alguma obrigatoriedade de formalizar ou comunicar por escrito ao trabalhador? Não. Portanto, o contrato a termo é um contrato escrito e ele convertendo-se num contrato sem escrito, como um contrato sem termo não obedece a qualquer formalidade, significa que não é necessário fazer nenhuma adenda nem formalizar nada, ou seja, dá-se automaticamente. Atenção, isto não impede que as partes ou o empregador não possa querer ser mais zeloso para efeitos de arquivo, efeitos de organização de contratos, porque se calhar faz contratos também formais para os sem termo, apesar de não ser obrigado, mas pode fazê-lo, e pode aqui ser em termos funcionais ou logísticos, pode-se fazer. Agora, é obrigatório? Não. Portanto, a conversão dá-se, não é preciso formalizá-la. E vamos a mais uma questão. No caso do facto subjacente à celebração do contrato a termo certo, deixar de existir antes do prazo previsto, o trabalhador tem direito a uma indemnização pela antecipação do termo do contrato? Portanto, é aqui o participante das 6h41, é isso? Exatamente. No caso... Deixa-me só reler. Portanto, ele tem um contrato a termo, por exemplo, de 6 meses e deixa-se de verificar as condições, não é? É assim, isto na prática, o que é que isto significaria? O contrato a termo, certo, não pode cessar por iniciativa do empregador antes do prazo. Porquê? Porque se é a termo certo, há um compromisso que o contrato vai durar durante aquele período. Para isso, para essas situações imprevisíveis, utilizaria o contrato a termo incerto. Ora, se é a termo certo, a entidade empregadora está a dizer que tem a certeza absoluta que aquele contrato vai ter aquela duração. E, portanto, se desse facto subjacente deixar-se de existir, isso não pode acontecer. Ou seja, se é um termo certo, a entidade empregadora garante que, efetivamente, durante aquele período que ele previu, há essa necessidade, por exemplo, o creche excepcional. Mas na prática, que se acontecer, vamos imaginar, muito bem, mas houve uma má previsão e, efetivamente, foi colocado um termo de 6 meses, mas, afinal, era só preciso de 3 meses. A legislação em concreto não resolve, mas a doutrina e o meu entendimento é no sentido que o contrato nunca pode ser cessado antes do prazo. Caso contrário, é um despedimento ilícito. E, portanto, o contrato tem que ter aquela duração mínima que está prevista, não é? E, portanto, à luz do meu entendimento, é isso que acontece. Não pode haver cessão no contrato a termo antes do prazo previsto. Mesmo que o fundamento já não se verifique. O trabalhador tem que estar protegido. Um trabalhador contrato a termo certo não pode fazer um contrato de 6 meses e depois tirarem do tapete debaixo dos pés. Obviamente pode dizer, pessoal, mas só houver uma insolvência. Obviamente que isso já não tem nada a ver com a contratação a termo, não é? Há um despedimento coletivo, há um encerramento da atividade, atinge-o a ele e atinge a todos. Eu estou a falar apenas dentro do espectro de tudo correr naturalmente, de uma forma natural, não é? Expectável, e houver essa vicissitude do motivo, afinal não existe 6 meses, é só 3 meses. Não, o trabalhador não pode ver o seu contrato cessar e, portanto, essa questão de ser compensado não se coloca. Se o seu contrato for cessado, ele tem que mover uma ação por despedimento ilícito e depois é compensado no âmbito das regras do despedimento ilícito, não por compensação da cessação do contrato a termo de uma forma legítima. Portanto, seria sempre o despedimento ilícito e ilegítimo. E vamos à última questão, que nos diz o seguinte: a nova redação do artigo 149, número 4, refere que o contrato pode ser renovado até 3 vezes. No entanto, a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial, correto? Portanto, o total não pode exceder o período inicial no sentido de ir até aos 2 anos. Ou seja, pode ser um contrato de 6 meses, as renovações podem ser períodos diferentes, mas o total nunca pode ser superior ao período inicial, que se prevê nos termos que há pouco referidos, o total dos 2 anos.
Ora, então está respondido todas as questões que foram colocadas. Vamos dar por terminado este webinar. Eu agradeço uma vez mais a colaboração e a disponibilidade do professor Dr. Sérgio Miguel Tomás. Agradeço imenso por ter participado e por esta parceria. Agradeço a todos os participantes que estiveram connosco e peço então apenas que respondam então ao inquérito agora no final deste webinar. Muitíssimo obrigada e até uma próxima.